Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por viver um novo dia. Nossa meditação hoje, dia 3 de junho de 2025, ela seguirá pelo livro de Jó, Jó capítulo 41, e a gente vai pegar logo o versículo primeiro para poder fazer a nossa, vamos dizer assim, a nossa reflexão bíblica do dia. Diz o seguinte nesse versículo: poderás pescar com anzol o leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? O interessante aqui é que, quando nós vimos o devocional de ontem, do dia 2, esse devocional ele nos retratou o quê? Que Jó vinha clamando sempre pelo Senhor, porque o Senhor se mantinha em silêncio, e isso incomodava Jó, isso fazia com que o sofrimento de Jó aumentasse bastante. Mas a partir do momento em que o Senhor falou com Jó, mas não falar no sentido de dar respostas específicas às suas perguntas, mas falando com ele por meio de várias perguntas, levando ele a meditar e a refletir sobre o seu tamanho diante da criação, sobre a sua insignificância, mas ao mesmo tempo sobre o grande valor da significância que ele tinha para Deus, porque Deus ao falar, ele está tentando, vamos dizer assim, não que ele tente, que aquilo que ele tenta ele consegue, mas o objetivo, o propósito é fazer com que Jó entenda de uma vez por toda que a sua angústia, inclusive a sua, vamos dizer assim, a sua acusação diante do Senhor, essa sim seria uma acusação injusta. Essa seria uma acusação injusta. Mesmo que Jó, por vezes, se mostrasse ainda reticente e temeroso. Mas quem se colocava com uma forma injusta diante do Senhor seria o próprio Jó. E o Senhor tem Jó como alguém muito justo, muito temente à sua palavra, aos seus mandamentos. Então, o Senhor, ele através dessas simbologias, através da natureza, através do poder, através da sua grandeza, ele vai trabalhando com Jó para dizer assim: essas coisas são grandiosas, essas coisas têm muita força, você é muito fraco perante essas coisas, esses animais, por exemplo, mas tu é minha criação de predileção. Tu é minha preferência. E agora ele vai fazer uma comparação, vai trazer para Jó um personagem, uma criatura, que era uma criatura extremamente temida nessa cultura. Ele aparece aqui dentro, talvez fosse uma criatura de simbolismo ou um monstro marinho. Eu tive dando uma pesquisada sobre essa figura do Leviatã, porque ela aparece tanto aqui quanto ela aparece lá no capítulo 7:4 de Salmos, o versículo 13 e 14. Mas aí o Senhor, ele vai trazer para Jó, para ver, quando ele faz a pergunta se Jó teria condição de pescar com anzol esse Leviatã, porque esse Leviatã é um ser, vamos dizer assim, místico, um ser marinho, extremamente poderoso. Na Bíblia que eu utilizo, na Bíblia Almeida Revista e Corrigida, ele coloca aqui como se ele fosse um crocodilo. Mas quando a gente está lendo as características dele, eu não sei se eu consigo visualizar, porque uma criatura acaba sendo uma criatura mística, né? Uma criatura. Mas o que importa aqui é, na verdade, o poder. Esse Leviatã, segundo os contextos, ele poderia, dependendo do contexto religioso, do contexto, vamos dizer assim, teológico aplicado, ele poderia trazer um simbolismo de uma representação do caos, ele poderia trazer uma própria representação do que é o mal, e ele poderia trazer uma representação também do próprio poder de Deus. E essas, vamos dizer assim, simbologias, elas também têm por naturalidade ou por possibilidade fazer uma interação entre si. O que resulta aqui nessa comparação, o que é importante, e aí muito mais do que eu citar as comparações que ele vai trazendo de versículo a versículo, é você ler, porque na hora que você lê, você vai compreender realmente o que é. Por exemplo, lá no versículo 34, só para que você tenha uma conclusão, eu vou dizer o seguinte: no versículo 33, só para que você possa imaginar um pouco, o próprio Senhor, nas suas argumentações, na sua, vamos dizer assim, na sua sabedoria, trazendo para que Jó possa meditar e refletir, ele diz assim: na terra não há coisa que se possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Ele fala, e ele completa no 34, diz assim: todo o alto vê, e ele é rei sobre todos os filhos de animais altivos. O Leviatã é alguém que, segundo o Senhor, para que Jó pudesse entender que ele era pequeno demais, que ele era fraco demais, mas que esse ser extremamente poderoso, esse ser extremamente temido, esse ser, vamos dizer assim, ou essa fera quase que indomável, ela tinha certamente alguém que tinha poder sobre ela. E esse alguém era o próprio Deus. Porque Deus está falando sobre essa fera, mas sobre essa fera, colocando essa fera sobre o seu poder de submissão. Só que na comparação e nos versículos, ele vai trazer como que, na verdade, que essa fera, ela tem sim alguém que tem poder para subjugá-la, que é o próprio Deus, mas que o homem ele não tem poder para isso. Tanto que no versículo 3, o Senhor diz: porventura multiplicarás suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? Ou seja, Jó, tu tem condições de fazer com que essa fera ele seja submissa à tua vontade? Você tem condições de controlar essa fera? Você tem força para suprir a sua selvageria, a sua indomabilidade? Não sei nem se essa palavra existe, né? Então, a gente vê que os homens, os outros bichos, todos temeriam a algo tão forte, tão poderoso como era Tito
esse Leviatã. E dentro dos aspectos teológicos que nós consideramos sobre caos, sobre definição do próprio mal e sobre, por exemplo, a demonstração do poder de Deus, ou seja, da autoridade de Deus, a gente poderia ver que quando elas interagem, a gente pode entender que o próprio Deus é capaz, mesmo num cenário de representatividade de caos, mesmo num cenário de representação do mal, Deus tem poder para conter tanto o caos, para organizar aquilo que está em caos, e quanto para conter a própria ação do mal. Deixando claro, Jó, tudo está sobre o meu controle e a minha vontade. E o interessante é que isso é tão verdadeiro que quando você vai lá no capítulo 74 de Salmos, capítulo 74 de Salmos, e quando a gente vai, 74 de Salmos, e a gente vai no versículos 13 e 14 que leremos, você vai perceber por quê que o Senhor traz esse Leviatã sobre, por exemplo, uma referência, e o que representa o Leviatã diante do que é o Deus. Ele diz assim, tu dividiste o mar, pela tua força, quebrantastes a cabeça dos monstros das águas. Fizestes em pedaços as cabeças do Leviatã e o destes por mantimento aos habitantes do deserto. Não há fera que possa se sobrepor à vontade do Senhor. Tudo literalmente está sob o controle de Deus. E essa é uma mensagem que Deus fala através dessa, vamos dizer assim, personificação dessa criatura pavorosa, criatura fortíssima, criatura temorosa, e criatura que, segundo o próprio versículo bíblico, lá no versículo 10 do Jó 41, ele diz assim, ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que os erguesse diante de mim? Então o Senhor diz assim, olha, mesmo que os homens não sejam atrevidos diante de mim, que é diante do Leviatã, que é poderoso, mas observa só, nem mesmo o Leviatã, ele ousa se levantar ou se erguer diante daquele que é o próprio Deus, é o próprio Senhor, é o próprio Criador. Que glória! É uma mensagem muito poderosa. E aí, o Senhor, ele praticamente fecha, vamos dizer assim, fecha, eu não digo que as argumentações, não há tentativa de convencer Jó, mas fecha na mente de Jó, fecha no seu coração, que na verdade o Senhor é Deus, é a sua majestade, reina para sempre. E toda a glória, porque tudo é por Ele, para Ele, para toda a glória sempre amém. Que maravilha. Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, Deus possa te abençoar, possa manter tua família sobre os cuidados de Deus e os teus projetos e sonhos. E que no final de tudo, que Deus, meu irmão, nos cuide.